boa Tá bom. noite. Meu nome é Andréia. Hoje a nossa entrevista da Reuninato é com o Derek Rezende. Ele é formado pela Unisul e ele está aqui para falar um pouco mais para a gente do que é a naturologia, de como é a naturologia, aonde ele atua, em Anápolis, Goiás, qual a percepção dele da naturologia no Brasil atualmente. Então a gente vai estar aqui com esse super bate-papo. Derek, eu gostaria que você se apresentasse, tá? Pra gente, nessa noite de 8 de julho. Né? E lembrando que essa nossa live vai ficar gravada no IGVT e também nos canais do YouTube. Então, boa noite, te dou a palavra. Beleza, foram várias perguntas aí que você fez, né? Mas basicamente falar qual que é a minha percepção da naturologia? Sintetiza para mim. Primeiro eu quero que você se apresente. Fale um pouco. Ah, tá. Fale um pouco de você e por que você escolheu a naturologia. Nossa, essa história é legal. Então vamos lá. Bom, eu não conhecia muito, antes de decidir fazer naturologia, as práticas naturais. E nem tão pouco assim, era uma pessoa que buscava as práticas naturais, que fazia meditação, ou algum tipo de coisa ligada a essas vivências, né? Eu, para falar a verdade, até o terceiro ano eu achava que eu ia fazer engenharia mecatrônica. Olha que maravilha! Eu desde os 15 anos, assim, eu trabalhava com montagem de rede, montagem de software, hardware, eu mexia com essas paradas de computador. E tinha uma vida, assim, mais só sedentária, né? Ligada a gamers e tecnologia da informação, de alguma maneira, né? Era uma coisa nova. Fui um dos primeiros a ter internet aqui na minha cidade. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu tive psoríase. Nossa! Que tomou conta do meu corpo. Caramba! E era tão assim forte, era assim, tipo umas lesões, né? Que a pele vai descamando mais rápido do que o normal, então ela não repõe, né? E eu fui em vários médicos, inclusive passei aquela sabatina de procurar diagnóstico. Aí teve uma vez que eu fui numa médica, ela falou que era sífilis. Foi assim, foi um momento muito ruim, conturbado da minha vida. E uma vez, assim, uma pessoa foi lá e me falou assim, não, eu conheço uma iridóloga em Brasília, e que ela trabalha com florais e não sei o que, eu tava querendo me sentir bem, né? Claro. Não tinha nenhuma perspectiva, não sabia nem o que eu ia encontrar, né? E aí, em questão de 3 meses de tratamento, assim, com oligoelementos, desintoxicação, eu tive uma melhora significativa, muito grande mesmo. Em contrapartida, eu deixei de parar de tomar uns corticoides, e eu sempre fui uma pessoa, assim, sensível. Tomava, assim, por exemplo, assim, sabe aqueles efeito colateral que vem na bula? Sim. Do remédio? Eu não precisava nem ler, assim, ó, me dava um remédio e fala, o que você tá sentindo? Aí eu descrevia os efeitos colaterais. Esse remédio pode dar dor de cabeça, certeza que eu tinha. Nossa! E aí foi assim, foi esse o início, né, 2003. Em 2003 eu prestei vestibular em Florianópolis. Não sabia, não tinha noção nem do que eu ia encontrar, mas eu tive essa guinada na vida, né? Falei assim, nossa, eu vou buscar esse tipo de conhecimento porque me ajudou muito e
É uma coisa que eu gostaria de poder fazer também, pelos outros, né? Porque passar por essa situação é muito ruim, né? Sem diagnóstico, sem tratamento. Sofrimento é muito ruim. E assim, por que a escolha de Florianópolis? Não tinha em São Paulo ainda? Era um sonho? Tinha, mas aí foi fácil, né? Sim. Quem que vai ficar ruim em Florianópolis, né? Ninguém. Sim, eu saindo de casa, adolescente, né? Saindo de casa, tendo a oportunidade aí de morar na praia, aí foi muito legal, que eu cheguei lá na faculdade, aí não é na praia, né? A gente tem a visão de que Florianópolis é uma ilha e que a gente vai só ver mar, né? Aí a Unisul mesmo é lá na Pedra Branca, lá no continente. Lá... Nossa, jura que é no continente? Caramba! Que triste. Isso. Eu achei que era assim do lado das dunas, assim. Achei que eu ia de barco pra escola, né? Ó, teve uma pessoa que escreveu ali que você fez história na Unisul. Nossa, isso aí é intriga da oposição. Mas brincadeira, teve alguns movimentos lá na faculdade que acho que também pela oportunidade do momento, né? Tudo era novo lá e a gente acabou sendo pioneiro em algumas coisas, né? Entendi. Que ano que eu você iniciou? Cheguei, por exemplo, assim, já cheguei no primeiro semestre, eu fiz estágio no DCE, que na época só tinha o DCE na faculdade, né? Que era o Diretório Central dos Estudantes, não tinha nem os centros acadêmicos ainda. Aí eu já foi meu primeiro emprego na Unisul, eu trabalhei no DCE, né, como estagiário, e aí articulou alguns movimentos políticos, né, inclusive a criação de todos os CEAs. Entendi. Aí depois, assim, junto com... Oi? A Amanda perguntou que ano você se formou. Eu me formei... Olha, eu demorei um pouco a me formar na naturologia, porque... Por exemplo, assim, um engenheiro que não entende de obra, que não sei o quê, ele não é um engenheiro completo, né? E a gente, para ser naturólogo, a gente tem que viver um processo de transformação dentro da universidade, né? Que é conhecer a ti mesmo. Eu acho poder, que você foi assim... praia. Não me engana, não. Você foi conhecer a praia. E aí por exemplo, assim, o curso era 4 anos e meio, né? Eu gastei 5 anos e meio, que aí eu formei em 2008. Final de 2008. Nossa, faz 12 anos já. Caramba. Isso, aí... Também, assim, a criação do horto, lá tinha um projeto muito legal lá, o Linha Verde, que era das professoras do FITO, lá, inclusive o Daniel, aí, que era coordenador da naturologia, né? A gente se conheceu ali, trabalhando junto ali nesse projeto. Eu trabalhava mais na parte de fora, que era do plantio de plantas medicinais, né, propagação de mudas. Aí nós fizemos, nossa, a gente deu uma bombada naquele horto. Criamos, junto com o Regis, o Leozão, o Paco, o Git, nossa, perdoa se eu tô esquecendo alguma pessoa aí, o Raul. A gente implementou um sistema de reciclagem, né, de resíduo orgânico lá, fazia compostagem dos restaurantes universitários. Aí tinha um volume muito grande de matéria-prima, então acabava dando para fazer muita muda. Então a gente distribuiu em colégio. Fizemos muita coisa mesmo, ali nessa questão de plantas medicinais. Foi uns 2 anos assim da faculdade que foi muito bom para mim. Aí, junto com isso, saiu daí desse horto da Unisul um projeto assim que foi pioneiro na Palhoça e acompanhava muito aquela educação do Capra, que era a ecopedagogia. Aí a gente conseguiu implementar isso num colégio de Palhoça particular, que era o Carrossel.
com o Rodrigo Remy, lá da Interativa. Foi muito interessante. E aí foi pioneiro também, porque era um movimento que estava acontecendo assim, mundial, né? Assim, essa questão da unir o conteúdo da sala de aula num ambiente ao ar livre, onde você trabalha multidisciplinariedade, envolve temas contemporâneos de pedagogia, de ecologia, né? E bota as crianças assim num outro contexto, né? Fora da sala de aula, mas visando o conteúdo, né? Aproveitando através do horto, né? Aí, por exemplo, assim, nas aulas de ciência a gente desenhou os canteiros em forma dos órgãos. Aí lá no cérebro a gente colocou plantas boas para o sistema nervoso, no coração plantas para o sistema cardíaco. Aí veio a turma mais velha de inglês, fez as plaquinhas em inglês. Aí veio o pessoal do segundo ano e calculou a área do canteiro. Veio o professor de química, fez reação com repolho para mostrar, por exemplo, se a substância era alcalina ou ácida, que o repolho é um reagente natural, né? Então a gente colocou todas as séries com todas as matérias dentro de um horto. Aí virou até um paper num congresso internacional, essa experiência. Aí o Akhenaton, né, um grande mestre aí da naturologia também, depois conseguiu replicar isso aí dentro da rede estadual, né? E aí acabava chamando a gente de voluntário. E a partir dessa vivência aí, até alguém escreveu aí, né? Que o irmão sempre buscava a sabedoria ancestral, porque foi isso. A partir desse projeto aí, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de agroecologia numa aldeia que era próximo aí nas mediações da universidade, uma aldeia indígena em Biá-Guarani. E aí chegou lá, foi amor à primeira vista, né? Eu cheguei lá, eu encontrei um monte de gente que vivia assim igual eu e que pensava igual eu. Aí, a visão que a gente, na época, assim, trabalhou com as plantas medicinais, ela tinha plantas lá que a gente usava a explicação da MPC, né? Também a gente fez uma pesquisa etnobotânica com o pessoal antigo da Palhoça, porque tem muita sabedoria popular dos pescadores, né? Então a gente teve assim, usou o conhecimento do pessoal do próprio colégio, a cozinheira, tinha lá o pessoal lá, o seu Ica, que cuidava da horta do colégio também, que ele era um cara... Então a gente buscava, assim, trabalhar com a multirracionalidade, né? Várias explicações dentro de um contexto. Também a visão biomédica, né? Ligada às pesquisas científicas. Então a gente trabalhava todos os aspectos nesse sentido. Aí, saindo desse trabalho da horta, que eu estava trabalhando com agroecologia e acabei indo morar lá na aldeia, né? E foi o que eu estava falando. Ô, Derek, qual que é a etnia da aldeia mesmo? São os Imbiá-Guarani. Fui fazer um trabalho de agroecologia lá, porque era uma população que antigamente era nômade, tinha um tipo de agricultura. E com o tempo, assim, modernidade, eles se viram confinados, né, numa terra e usando os métodos tradicionais de agricultura, sem rotatividade, a terra acaba enfraquecendo, né? Então eu fui fazer um trabalho, assim, de reposição de nitrogênio, recuperação de micronutrientes. Aí fizemos, assim, adubação verde, minhocário, esse tipo para que a aldeia voltasse a produzir, né? E aí foi uma relação tão bacana assim, tipo o amor à primeira vista,
que cada aldeia, elas são consideradas, não são independentes, né? Diferente, apesar de estar dentro do Brasil, eles não respondem assim à federação da mesma maneira que os outros, né? Então a aldeia fez um abaixo-assinado exigindo que eu fosse professor. Aí eu nem tinha formação em letras, né? Ou eu nem era mesmo formado, eu estava no meio da faculdade de naturologia e eu fui contratado pelo Estado a ser professor bilíngue. E aí acabei assim, me envolvendo lá com eles. Mas no caso, o bilíngue seriam quais línguas? Português e... e o Guarani, né? Mas eu não falava Guarani, eu aprendi alguma coisinha pouca, mas aprendi, mas aí um próprio Guarani dava, né? Mas no caso, então, a sua função lá foi com a agroecologia mesmo, né? Eu comecei, né? Aí eu passei um ano como professor de todas as séries, que era muito seriada, e era tipo os alunos do EJA, né? E tinha criança, tinha adolescente, tinha adulto, multissérie, tudo numa sala só. E eu fazia adaptação dos livros didáticos, né? Porque pelo MEC vinha lá, por exemplo, assim, os exemplos. Fulano foi comprar um celular. E aí era um exemplo voltado ao estilo de vida nosso, né? Aí eu ia dar aula e falava, fulano ia plantar milho. Um pé de milho tem 40 caroços. Eu fazia aquela releitura, assim, para não ser tão agressivo. E aí foi isso. 2008 eu me formei. Consegui me apresentar. Né? E você quer falar mais alguma coisa, assim, da sua tua apresentação, ou eu já posso fazer umas perguntas? Eu acho que dá para fazer uma pergunta, né? Porque uma apresentação já foi... Tá bom. Legal. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte: como que essa tua experiência com as tribos indígenas, com a fitoterapia no horto, como que essa experiência ela influenciou o seu trabalho como naturólogo, né? Como que isso contribuiu para o seu trabalho como naturólogo? Nossa, contribuiu demais, ó. A visão indígena, ela por si só já é integrada, né? A gente que fala assim, multidisciplinar, transdisciplinar, é porque a gente já vem de um lugar que não é esse lugar, né? Então a gente tem que dar um nome e reconhecer aquilo. Agora esse aspecto assim total assim já é integrado na visão indígena, né? Não é uma coisa assim que eles têm que dar um nome e procurar estudar ou desenvolver, né? Já é intrínseco assim, ó. Vou dar um exemplo assim por exemplo assim, a gente recebeu na época da aldeia, a gente recebeu uma verba para construir alguma coisa para a escola. Aí, rapidamente, assim, o cacique lá, junto com os mais velhos, a gente foi e construiu uma casa de reza, né? E aí, até eu, assim, né, tipo, querendo entender essa visão, né, achei até que era, tipo, um desvio de recursos, né, ou alguma coisa assim. Aí eles, com toda a paciência do mundo, falaram, não, a casa de reza, pra gente, é, assim, a igreja para vocês, mas também é a escola e é o hospital. Aqui a gente se cura, aqui a gente adquire sabedoria com os mais velhos, aprende a viver. E aqui é a nossa conexão com o divino, né? Então, assim, dentro dessa vivência que você teve, né, você percebeu, talvez você já até soubesse, né, mas ficou mais forte essa relação entre educação, saúde, espiritualidade, né? Porque no caso é no mesmo lugar, né?
Então a educação, o hospital, a igreja, é tudo na casa de rezo, né? É isso mesmo. Isso faz total sentido com o que a gente trabalha, né? Porque a gente sabe como é uma parte muito importante da saúde é a educação, né? Que a educação e saúde é o que faz a saúde acontecer, né? Não tem como ter saúde sem educação, né? Exatamente. Então, para você cuidar da saúde precisa ter educação, senão é cuidar da doença, né? Então, para cuidar da saúde é através da sabedoria, né? E a espiritualidade também. Sem espiritualidade não tem como ter saúde, né? E assim, em se tratando de ser humano, nunca 1 mais 1 é igual a 2. E a gente tem também esses aspectos subjetivos que de alguma maneira precisa ser preenchido, né? Então a espiritualidade, ela entra aí, seja o nome que você queira dar, né? Mas ela entra para dar esse preenchimento aí, nessas questões subjetivas. E geralmente eu falo míticos e simbólicos, né? Que cada pessoa tem, né? Cada cultura. Eu falo bastante de propósito de vida. Porque mesmo as pessoas que são ateístas, mesmo as pessoas, por exemplo, que são mais céticas, o propósito de vida, no meu caso, né, na minha prática, é a maneira que eu gosto de falar, porque eu acho que todo mundo precisa de uma conexão com as leis da natureza, de um sentido de evolução, de conexão, e cada um encontra da sua maneira. Né? Eu gosto de chamar de propósito de vida, tem gente que chama de espiritualidade, religião, de conexão, né? Cada um tem a sua linguagem, né? Legal esse nome que você deu aí. Mas isso. Eu gostaria de perguntar mais uma coisa, que é a seguinte. Você falar um pouco mais dessa parte da visão integrativa dessa comunidade indígena que você vivenciou, que você trabalhou, porque pelo que entendi que você estava passando, você estava falando assim que não tem nome, não tem um termo para a visão integrativa, porque já é natural, né, da tribo essa visão integrativa, que na verdade tem essa visão separada que talvez fosse algo difícil para eles entenderem, né? O integrativo já é de raiz, já tá, né? Então assim, então eu gostaria de que você falasse um pouco mais sobre isso, que eu acho que isso é muito importante, a diferença de alguém que vive uma visão integrativa e nós que estamos buscando ter uma abordagem integrativa, buscando aprender a voltar a unir tudo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Vamos supor assim, vamos dar um exemplo da comida, né? Que é um dos pilares aí. E aí a gente vai conseguir trabalhar a ideia. Por exemplo, agora tá todo mundo falando assim, todo mundo não, né? Mas quem tá assim mais na frente tá falando da questão nutracêutica, né? Um alimento, ele não é só caloria, ele não é só um nutriente, né? Quando você come aí, por exemplo, um alface, ele também, dependendo assim da espécie, da variedade, né? Ele também tem propriedades calmantes. Você vê assim, ó, quando você cria galinha lá na roça, se você dá muita alface que sobra da horta para a galinha, ela até para ou diminui de pôr ovo. Então é um calmante assim potente, assim reconhecido. Também assim, então eles trabalham essa visão nutracêutica. Tem a comida para mulher grávida, tem a comida para criança, tem o milho para os avós, tem o tipo de caldo. Não é só uma visão nutricional que eles têm, tudo, e ao mesmo tempo também tudo é o Tembiuporã, né, que é o alimento sagrado. Isso aí já é a visão espiritual, a conexão com a natureza, a relação com as estações do ano. Aí também, assim, na colheita da aldeia, por exemplo, do milho, das frutas, aí vem o batizado das crianças, que já vem um aspecto social também. Então, sempre nas colheitas, o batizado das crianças, né? Então, você vê, assim, só um tema alimento, para eles, tipo, tudo que a gente busca e tenta falar, né, para eles é super natural e não é vivido na prática, sem nome.
A Nanda mandou uma pergunta: o que é Biopuran? Eu acho que é do Temiuporã, né? Que você falou. Tem Biopuran, alimento. Na verdade, aí já mostra, ó, vou falar tá aí um exemplo da visão integrativa. Tem bio é alimento e porã na tradução literal, se a gente for pegar a etimologia da palavra, é bonito. Então, assim, quando eles perguntam se a pessoa tá bem, oi, e aí, você tá bem? Eles perguntam assim, ó, traduzindo, oi, você tá bonito? Então, assim, ó, olha o conceito que eles têm de estado bom. Quando a gente tá bom, a gente tá belo, né? A gente tá bonito por dentro, por fora, a gente é reluzente, a gente é expansivo na nossa energia, a gente se sente bem. Então, para eles não perguntam assim, tipo, você tá bem pensando só na questão sintomática, você não tá com dor de cabeça, você comeu, né? Eles já assim, perguntam, você tá bonito hoje? Temiuporã, Temiuporã. Esse hino aí, em Boraí, né, que é um canto sagrado, ele é cantado antes das crianças na escola comer. Tipo, a gente canta meu lanchinho. E aí... Então, eu faço parte de uma galera alternativa, né, que busca fortalecer as culturas tradicionais e tudo mais, e a gente canta também a versão em português, né? Alimento lindo, alimento vivo, quero agradecer, alimento lindo. É exatamente isso aí. É muito especial. Gratidão por trazer essa vivência. Acho que é uma vivência, sabe, fundamental, porque na naturologia a gente estuda sobre diversas culturas, diversas medicinas, mas ainda está muito fraco no estudo das medicinas brasileiras, né? Da cultura brasileira, infelizmente, né? Ainda está muito fraco. E a gente é só o país mais rico aí, né? Temos a maior biodiversidade cultural do mundo aí, ó. Ficamos do lado aí da Índia, que tem... E aí, lá na Índia mesmo, assim, você vê assim, a valorização que tem, né? Na cédula, você pega uma cédula lá, tem mais de 8 idiomas na cédula. A gente tem mais de 190, 180, eu acho, idiomas aqui no Brasil. E tá aí se perdendo cada vez mais, né? E você teve experiência também com o pajé, lá na tribo? Como foi? Até assim, virou uma pesquisa científica, né? Eu fiz 2 publicações em etnobotânica e etnofitoterapia e etnotrofologia, que aí trazia exatamente esse conceito aí que a gente está falando, multiplural, né? Essa questão do alimento e também das plantas medicinais, né? E aí eu passei o processo lá, recebi meu nome, tive bastante vivência com eles. Aí essa parte espiritual foi quase que uma busca pessoal minha, né? Um caminhado meu. Mas eu fui bem recebido, tive oportunidade assim, de conviver com o seu Adão, que é um Caraíta TMD, né? Que é fogo aceso, que trazia a questão das palavras sábias, né? E também, assim, o seu Veratupã, né? Que é o seu Alcindre. E foi os 2, assim, que eu mais convivi e tive a oportunidade de caminhar no mato, né? Também, assim, para a gente aprender aqui no nosso sistema, a gente tem que estudar, frequentar a escola e faculdade, essas coisas, né? Lá na aldeia, lá, você tem que meio que viver. Só assim você vai aprendendo. Eles não... É o arandu, né? Na prática do dia a dia, você vai construindo seu arandu, sua sabedoria. Então, se você quiser, assim, se matricular na escola do pajé, não é que você, assim, é um iluminado ou melhor, mas estão interessados, né? Em ter essa vivência.
Então todo dia eu ia lá no voo lá, levava um tabaco para ele, acendia uma fogueira, às vezes pegava uma lenha, levava um chimarrão, aí botava uma água para ferver, ficava servindo ele ali, aí assim, naquelas conversas descompromissadas, sempre saía as pérolas, né? Através do convívio mesmo, né? Você vai convivendo, vai conversando, trocando ideia e vai aprendendo, né? Isso, vai construindo sua sabedoria, né? Não tem aquele negócio de aula formal, quem tá junto aprende. Vive junto, fica junto, bate papo, conversa, faz junto e aprende, né? Isso. E ao mesmo tempo é com a sua dedicação diária, né? Com esse contato aí que você vai se aprofundando, né? Você que dá essa velocidade e essa profundidade também. Derek, hoje é o Dia Nacional da Ciência, sabia? Então eu queria que você falasse como que a gente faz para poder achar esse teu trabalho científico, esses teus trabalhos, né? Foram mais de um. Então, se você puder repetir o nome dos trabalhos e onde a gente pode encontrar, se tem como encontrar, porque eu acho que muita gente pode ter interesse em ler esses trabalhos. Legal, tem no Google, se digitar Derek, né? Em BI, eu acho que já aparece, mas eu também posso estar depois aí disponibilizando o link aí de alguma dessas publicações, né? Manda o link, aí a gente coloca no history aqui do Reuninato para o pessoal achar. A gente põe nos comentários aqui também. Manda o link, manda direitinho para o pessoal poder achar, que eu acho que muito interessante. Inclusive eu quero ler também. Legal. Tá bom. Tomara que contribua de alguma maneira. Com certeza. A ideia aqui, né, nessas entrevistas é saber mais sobre a pessoa, né? É pra você falar do seu trabalho, falar um pouquinho de como que funciona seus atendimentos e tudo mais. Mas com certeza essa tua experiência com o povo indígena tradicional aqui é algo assim que é muito, muito bom ouvir, que é muito interessante, né? O pessoal da naturologia no geral, acho que carece muito desse conhecimento, então acaba que quando vai ver a gente fica falando só disso, né? Mas eu quero saber mais assim, por exemplo, atualmente, se você está atendendo online, se não, como que está sendo os atendimentos e como funcionam os seus atendimentos geralmente? Olha, na atualidade, eu tô com duas frentes, né? Eu sou produtor rural na parte da tarde, aí e na parte da manhã eu tenho desenvolvido meu trabalho no Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, é um hospital psiquiátrico. Aí o hospital psiquiátrico lá, ele atende, tem ala infanto-juvenil, até assim, pessoal idoso. Também assim, atende demandas do SUS, quanto particular e quanto convênio. Então, atualmente você atende só no hospital, é isso? Só no hospital. Entendi. As pessoas que dão entrada por algum motivo no hospital, né? São 3 maneiras que isso acontece. Que aí é por uma emergência, né? Pelo pronto atendimento. Aí também a internação voluntária, a pessoa que está tendo algum problema, ideação suicida, problema com drogas, depressão, vai lá e fala, quero fazer um tratamento, preciso. Involuntária, quando está assim, já numa fase mais aguda e a família assim, buscando a preservação, né? Hoje no Brasil é permitido fazer isso, a família vai lá e pede para internar, e aí é involuntária esse tipo.
E tem aqueles tipos, assim, que é via judicial, né? Ministério Público, ou algum juiz, alguma condenação, alguma coisa assim, de uma criança, um adolescente que tem o comportamento desviado, ou adulto mesmo, assim, e aí o juiz quer dar uma pena menos branda do que ir para cadeia, né, ou para casa de detenção. Às vezes, se tiver algum aspecto assim, psicológico de fundo, né, acaba indo para lá também. E aí eu atendo, dentro disso também atendo os funcionários, né, do hospital. Mas no caso você é contratado como naturólogo. Como naturólogo, assinado carteira como naturólogo. Ó, o dia que eu assinei assim, aí pensei na Neila, né, nesse pessoal aí e todos os outros que acompanhou ela aí, que fez essa luta grande aí. Quando eu me formei mesmo, a gente não tinha nada disso. Nós apostamos na naturologia, porque até o reconhecimento do MEC foi uma coisa que foi vindo com o tempo, como ensino superior, né? E isso aí foi muito difícil também quando eu me formei. Porque a gente tem lá, né, por exemplo, tinha na grade na época lá, assim, a vivência das terapias. E aí quando a gente cai no mercado de trabalho, por exemplo, eu fui abrir uma clínica em Brasília, aí tinha várias regras de vigilância sanitária, quinta-pox, tantos curvos, né, e responsabilidade técnica e programa de gerenciamento de resíduos, pérfuro-cortantes e POPs e um monte de coisa assim que eu falei, nossa senhora, tô sozinho nesse mundo. Mas eu achei difícil, né, voltar para Goiás e atuar como naturólogo. Eu fiquei até uns 5 anos sem atuar como naturólogo. Entendi. É um desafio constante, né? Hoje em dia a nossa profissão já não é mais tão nova quanto era antes, mas mesmo assim as pessoas ainda estão conhecendo a naturologia, né? Os profissionais aos poucos estão se abrindo também para os naturólogos e buscando ter naturólogos na equipe, né? É um processo gradativo, né? E os pioneiros, eles sempre têm, né, esse desafio um pouco maior, né? Mas também tem uma liberdade para descobrir o que é a naturologia, né? Porque a naturologia não tá solidificada, né? A gente ainda está descobrindo o que é, né? Então a gente tem essa vantagem também, né? Estamos under construction. Exatamente. Mas fala para mim, como que é o seu trabalho com esses pacientes, né? Esses interagentes psiquiátricos? Como que é? Tem alguma técnica que você usa mais? Alguma abordagem específica? Como que é esse cuidado? Tá. Nossa, é uma pergunta simples, mas ela é complexa. Até mesmo porque lá as comorbidades são variadas, entendeu? Não tem assim. Às vezes ainda a gente consegue assim separar por diagnóstico. Então tem enfermaria de dependente químico, tem enfermaria de transtorno mental, mas elas não têm, são vários tipos de problema, né? Então o que eu costumo fazer? Eu vou falar assim da dependência química um pouquinho, que aí a gente vai abrir nesse panorama. Tem uma pesquisa, que depois eu também posso publicar o link dessa pesquisa, é de um canadense que ele fez um rat park. Ele criou um estudo onde ele pegou ratos, né, e deixou numa jaula sem nenhum tipo de estímulo. A jaula era branca, aquela luz
aquela sempre uma luz, sem estímulo visual, auditivo, sem contato com outros ratos. E aí colocou água com cocaína naquela jaulinha, né? Naquela gaiola. Com isso, o rato ele desenvolvia um comportamento compulsivo que ele chegava a consumir a cocaína até a overdose. Em contrapartida, ele criou um ambiente onde tinha vários ratinhos, tinha aqueles brinquedos, aquelas rodinhas, ele tinha outras ratas, mantinha relação sexual, afetiva, né? Então, nesse lugar aí, os ratos até iam lá e consumiam um pouco de cocaína, mas não teve nenhum tipo de desvio de conduta onde que a conduta do indivíduo estudado ficasse autodestrutiva, né? Nenhum conseguiu desenvolver assim, o suicídio, né? A overdose com a cocaína. Então, assim, por exemplo, através disso aí, desse estudo, mostrou o tanto que a gente ainda tem que aprender sobre essa questão de guerra às drogas, né? E mostrar, assim, que é mais uma construção de vínculo, né? Que o ser humano é um animal que possui vínculos, vive de vínculos, necessita de vínculos, afetivo, precisa de se sentir bem, precisa, não só o ser humano, porque o rato também mostrou isso, né? Então os animais no geral têm isso. Com a naturologia, a gente acaba invertendo um pouco isso, né? Porque o tratamento psiquiátrico, há um tempo atrás, como protagonista do tratamento, tinha só um medicamento. E o medicamento, assim, ele é muito bom para controlar crises agudas. Chega lá uma pessoa surtada e, de alguma maneira, você precisa dar uma sedada nela, né? Até assim para proteger a vida dela, então acaba sendo necessário assim, questão de autoagressão, mutilação, né? Então acaba sendo necessário sedar. Mas ao mesmo tempo, essa falta de vínculo, o medicamento não constrói, né? Então ele nunca assim vai agir, aquele chovendo molhado, né? Falar que não vai agir na causa da doença. Mas acaba que é isso mesmo. Então, o que acontece? Logo mais, o paciente reingressa para o hospital e a partir do momento que ele vira cliente da psiquiatria, não existe um tratamento assim de início, meio e fim, né? Ele, entra lá dentro e é fadado a cada vez tomar doses maiores de remédio, porque qualquer substância, o nosso corpo, quando vai recebendo ela diariamente ou constantemente, ele vai criando resistência, né? Então aí vem a naturologia aí com essa proposta, né? De oferecer, assim, alternativas de tratamento, assim, de baixa toxicidade e que ofereça realmente, né, algum benefício, porque com a expansão aí das terapias holísticas e alternativas aí tem surgido também muita coisa sem fundamento, né? Então, que é raso, assim. Então a gente procura trabalhar com, por exemplo, assim, tem o setor de terapia ocupacional. Aí eu consegui, assim, estabelecer, antes de qualquer atividade da terapia ocupacional, seja ela musicoterapia, arte-terapia ou educação física, o pessoal faz as 18 terapias do Lian Kun. E aí gasta mais ou menos 11 minutos, né, para fazer a sequência completa. Então aí a gente já, ao mesmo tempo, assim, com o pessoal, por exemplo, assim, da farmácia, né, que eles que controlam o gerenciamento do resíduo do hospital. Aí eu consegui trazer uma cooperativa, né, que recicla lixo. A gente vai fazendo, assim, esse tipo de mediação, que o naturólogo, ele tem um olhar tão legal, assim, dentro da área da saúde. Eu acho que dentro de todas as profissões da área da saúde, a gente consegue contribuir, né? Na verdade, esse daí é o maior tesouro do naturólogo. Apesar de, igual você falou, que a gente está em construção,
a gente já tem um diferencial. E esse diferencial, o que eu vejo principalmente é o entendimento, né, do processo da saúde, né, e esse olhar para a saúde, não para a doença. Isso aí a gente já tem bem fundamentado assim, dentro da nossa cultura, né, do que é ser naturólogo. Esse olhar ampliado, né, que só de ter uma perspectiva ampliada já faz toda a diferença, né? Então, o naturólogo, onde chega, o ambiente fica diferente. Porque, Já viu né, assim, já viu tipo argamassa, assim, ó, que preenche, tá ligado? A gente chega assim, ó. Da liga, né? A gente chega assim, e aí onde tem os espaços vazios, é engraçado. A gente tem, assim, essa capacidade de enxergar, né? Desenvolveu esse olhar. Muito legal isso da naturologia, que é reconhecida, assim, até os outros profissionais da saúde sabem reconhecer, né? Então, a gente fez uma pesquisa já sobre isso, por exemplo, no Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, com os profissionais. E a pesquisa foi com os profissionais sobre os naturólogos, né? Com médicos, psicólogos, enfermeiros, os demais profissionais. E o resultado trouxe que realmente a participação de naturólogos na equipe gera mais integração da equipe, né? A equipe consegue dialogar mais, se sente mais integrada, mais coesa. E também consegue abranger cuidados que antes não tinham, né? Então esse foi o resultado, de maneira bem resumida e simples, né? Eu estou falando para você, mas foi mais ou menos isso o resultado. Então isso vai de encontro com o que você está falando, né? Por exemplo, até a questão dos resíduos sólidos, né, do descarte, até nisso o naturólogo contribui, né? Além do paciente, mas de todo o ambiente que ele interage, né? Então, de ver saúde no modelo do trabalho, de como é atendido no ambiente, saúde, sabe, nas diversas perspectivas, né? Então, o naturólogo que trabalha na saúde psiquiátrica, no hospital psiquiátrico, é um naturólogo que ele contribui não só para os pacientes, os interagentes, mas para o ambiente todo, né? Então, os profissionais que estão perto do naturólogo acabam tendo mais qualidade de vida também, né? Isso se o naturólogo, lógico, tiver, né, a visão mesmo, integrativa, e tiver disposto e tiver abertura para isso. Mas, geralmente, a tendência é acontecer isso, onde o naturólogo está, ele vai expandindo e espalhando um pouquinho desse cuidado, né, desse bem-estar. Aí para você ver assim, aí a gente montou um grupo operativo lá, né? E, por exemplo, assim, tem aquela questão assim da jardinagem, né? Que é um conceito meio que a herança que a gente tem assim do paisagismo é uma construção vinda mais norte-americanizada, né? Aquele negócio assim de mais graminha, palma, né? É uma coisa que dá até trabalho assim para manter. E aí eu já vi aquilo assim, falei, poxa, tem aqui um monte de paciente, tem aqui os jardineiros que já trabalham aqui, já dão trabalho manter essa grama cortada e tudo. E se a gente começar a plantar plantas medicinais aqui e integrar com a cozinha do hospital e já fazer suco verde e chá para colocar, substituir o café do lanche. E aí já foi isso, assim, aí de uma certa maneira, assim, com o grupo operativo, que é uma terapia comunitária, né, que eu faço com o pessoal lá, a gente já está plantando, assim, a questão de fitoterápicos, né, aí, mas eu tive resistência um pouco na questão de produção de fitoterápicos, né, mas aí eu já integrei logo com o suco verde e a cozinha, e apesar dos benefícios ainda existir, né, sim, a gente tem que estar sempre buscando aquela via mais pavimentada, né, mais tranquila, para não ficar esbarrando em muitos preconceitos, ou até mesmo assim, por não conhecer, as pessoas têm um cuidado, né, porque tem responsabilidade, são muitas vidas, então assim, a gente é uma porta meio fechada falar da fitoterapia como produção de fitoterápicos, né? Mas como a produção do lanche
do hospital ninguém reclama, mas o benefício é o mesmo, né? Mas é uma construção, né? Realmente é bem complexo, né? A interação dos fitoterápicos com remédios psiquiátricos exige todo um aprofundamento, a questão sanitária também, né? Onde você Exatamente. complicações aí que acabam acontecendo quando a gente vai montar uma horta medicinal, uma farmácia viva em algum serviço de saúde, né? Mas a gente vai aos pouquinhos encontrando maneiras de viabilizar o trabalho com as plantas medicinais. Então eu estava falando para você sobre a questão assim do corpo reconhecer melhor os princípios ativos naturais e gerar menos toxicidade, né? Porque o corpo sabe metabolizar moléculas naturais. Já as moléculas sintéticas, às vezes o corpo tem mais dificuldade de metabolizar e acaba se acumulando em algum órgão, em algumas, sabe, tendo algum tipo de dificuldade nessa metabolização, por serem moléculas estranhas, não pertencem ao reino natural, né? Então, as moléculas naturais o corpo já consegue reconhecer com mais facilidade, né? Outra coisa é a questão dessa complexidade que você falou das moléculas no fitoterápico, que contribuem, né? Então, cada molécula tem uma função complementar. Você vê como cada fitoterápico tem funções amplas, né? Muito amplas. E a medicina ocidental exclui tudo e deixa apenas um princípio ativo, né? Só que nesse tipo de uso a gente precisa de doses cada vez mais altas, né? Para poder alcançar o resultado que com um fitoterápico, uma dose mais baixa, a gente já tem um resultado melhor. Porque a gente tem muitas moléculas, não é apenas uma. Então não precisa de uma dose tão alta. Aí entra respondendo aquela que você perguntou lá, assim, a respeito do trabalho no hospital, né? Então, dessa forma, a naturologia consegue estabelecer assim, como uma estratégia terapêutica, uma terapêutica que de baixo custo, de eficácia, de baixa toxicidade, de baixo efeito colateral, mas também a gente não pode ser assim radical também, né? Tem pessoas que aí acontece que com medicamento natural não resolve. Da mesma maneira que tem pessoas que o alopático não resolve, tem pessoas que o natural não resolve também. E aí a gente tem que ter essa capacidade de conversar com todas as possibilidades, sem excluir nada. Mas aí, voltando, em se tratando de estratégia, já que, por exemplo, assim, se eu estou procurando me tratar, eu vou tentar primeiro uma coisa que não vai me fazer mal, porque se dá certo, ótimo. Se não der certo, eu vou procurar outra coisa. A gente sempre vai tentar usar as intervenções menos agressivas primeiro, né? E deixar os recursos mais fortes e mais perigosos por último, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que nós, como naturólogos, a gente não está aqui para, de maneira nenhuma, ir contra a medicina convencional ocidental. Pelo contrário, ela é nossa parceira, nós trabalhamos juntos, sabe? Temos funções diferentes e complementares, entende? Então, nenhum tipo de extremismo faz bem para a saúde. Então, a naturologia vem com a visão do caminho da integração, da complexidade, onde quase tudo tem espaço, onde a gente encontra pontes, né, de várias formas de ver, onde a gente procura o caminho do meio, o equilíbrio, né? As medicinas tradicionais sempre buscam equilíbrio. Então, nesse assunto não é diferente. Aquelas pessoas também que se recusam a passar com um médico, que se recusam a tomar medicamento alopático, também não são um bom parâmetro, né? Nenhum tipo de extremismo é um bom parâmetro. Muitas vezes a gente vai precisar, sim, de um remédio psiquiátrico, sim. Tem coisas ruins, tem efeitos colaterais? Tem. Mas ele também é muito importante, como você mesmo disse, né? Para conter as crises. Então, o que a gente não pode fazer é achar que um remédio, ele cura alguma coisa. O remédio não cura. O remédio, ele controla. O remédio, ele trata um sintoma. O remédio estabiliza, né?
Agora, a cura verdadeira só existe autocura através do autoestudo, da mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, né? Da consciência. É verdade. Por isso precisa trabalhar junto, né? Não tem como negar, gente. Para tratar sintoma, os remédios alopáticos são maravilhosos. Lógico que as plantas medicinais, as práticas naturais também, mas para tratar sintoma, pô, o São alopático especializados nisso. é especializado nisso. E não tem problema. O problema é a gente ficar só nisso, né? Sabendo que tem mais, além do sintoma, tem mais, né? Ou de novo, né? Naquele arremate que a gente fez, né? Se eu tô precisando me tratar algum tipo de sintoma, que eu comece os meus testes, né? Porque tudo é teste, né? Se alguém falar que não é, eu dou risada, né? Porque quem que nunca foi num médico, ele falou assim, toma essa dose, volta daqui uma semana. Não, aumenta. Não, tira. Não, vamos trocar o remédio. Não, vamos fazer outra coisa. Então, assim, não tem, né? Dentro... Derek, é só para a gente concluir, então para você trazer um pouco, se você quer deixar alguma mensagem para os naturólogos, para a população, né, alguma visão, alguma mensagem, algo especial que você gostaria de deixar, para que os estudantes de naturologia possam escutar, para que os naturólogos possam escutar e para a população em geral possa escutar, para você deixar uma mensagem aí de encerramento. Certo. Nossa. Eu vou deixar uma... Vou gastar esse momento, assim, então, com os acadêmicos de naturologia. Vivam a naturologia. Sejam coerentes. Aproveita esse conhecimento, bebe dessa fonte, né? Pra gente se encher primeiro, né? Para depois transbordar. Para ter propriedade, assim, confiança e atravessar a transformação que é, né? Se conhecer, tornar um naturólogo. Se fosse há 1000 anos atrás, a gente ia ser um pajé, ia ser um curador, uma pessoa que tem que conhecer suas sombras, conhecer seus limites, saber o que é um fundo do poço, para poder, assim, estender a mão e criar vínculos, né? O que na naturologia a gente desenvolveu um termo que é lindamente pensado, que é interagência. Reflita aí, né, na interagência de todas as relações de vocês, com vocês mesmos, com a família, com a sociedade, com o mundo, que estamos precisando de profissionais com essa visão, né? Junto aí com esse cenário de pandemia e junto com todas as recomendações, né, da OMS, dos órgãos que pensam saúde, o reconhecimento, né, das medicinas tradicionais, das terapias integrativas, para que a gente possa ocupar essa lacuna que existe e fazer essa ponte aí. Beleza? Derek, muito agradecido pela sua participação, gratidão por estar aqui, por estar tirando esse tempo para compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, da sua sabedoria com a gente. Gratidão, tá? Pena que foi um pouco conturbado aí a questão mas espero que de alguma maneira assim a gente tenha feito entender, né, passado alguma coisa, um conteúdo. Então, teve essas oscilações aí da internet, mas
não tem como a gente prever isso, né? Tem dias que tá funcionando bem, tem dia que a internet dá uma balançada, mas a gente segue com a nossa resiliência de naturólogo, né? Com certeza a tua mensagem chegou, apesar das interferências, a mensagem chegou, né? E a naturologia é assim, né? A gente tem uma mensagem para passar e nesse mundo que a gente vive tem muita interferência, mas a mensagem chega. Ela chega porque ela tem consistência, ela tem verdade, então a mensagem chega. E a gente vai ver se a gente consegue também fazer uma edição, né, nesse vídeo para ele ficar fazer mais sentido, né, e tirar essas pausas. Mas a gente também vai colocar aí tudo no nosso feed, também essas partes direitinho, e aí o pessoal vai poder ver depois, né? Então mesmo quem oscilou, quem caiu, quem voltou, vai poder ver depois com calma. A gente vai organizar esse conteúdo da melhor maneira, tá bom? Beleza. E fica o convite aí para você também. Daqui a um tempo a gente faz outra. De repente aí, sem essas interferências, a gente pode fazer de novo. Se você quiser também, faz um vídeo também contando da sua história aí com nossos parentes, com a etnia, com todas essas experiências aí. A gente compartilha também, tá bom? E não esqueça de mandar o link pra gente dos seus trabalhos, tá bom? Tá, é verdade. Tá bom. Então, querido, eu estou muito feliz de estar conversando com você, de estar conhecendo mais você, né? A gente já fez outra reunião que eu pude ouvir um pouquinho, hoje já pude olhar um pouco mais para você, interagir um pouco mais, e agradeço mesmo de coração por essa troca, por essa visão, esse aprendizado aí que você trouxe. E é isso, a gente em breve vamos fazer outra também com você, se você topar, tá bom? Então, um abração, meu querido. Fique na paz e a gente vai se falando. Até a próxima. Arro!